Tem algo de errado com Records of Ragnarok. We only imaginary. E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Nesse vídeo eu citarei alguns eventos que acontecem apenas no mangá de Shumatsu no Valkyrie, mas podem ficar tranquilos que não darei nenhum spoiler do resultado de nenhuma das lutas. Então, como vocês bem sabem, o Ragnarok é um torneio realizado entre os deuses e humanos com um total de 13 lutas, 13 combates, em que ao final aquele time que alcançar 7 vitórias primeiro se sagrará vencedor. Caso os humanos percam, eles serão extintos da Terra pelos próprios deuses. E é com isso em mente que eu gostaria de compartilhar uma ideia, uma das minhas hipóteses, um dos pensamentos que eu tive lendo essa obra, esse mangá de porrada. Eu agora citarei um spoiler sobre a luta do deus Buda. Não é o resultado dela, mas ainda é um spoiler, então caso queira sair do vídeo, está avisado. Bem, o Buda ele acaba trocando de lado e decide lutar pelos humanos contra o Zero Fuku. Essa luta acontece e tem todo o seu desenrolar, mas a realidade é que o Buda já estava escalado como participante dos deuses. E por esse motivo, outro personagem teve que entrar para o time dos deuses após o final dessa luta, para assim completar os 13 participantes. Porém, ao mesmo tempo que os deuses ficaram desfalcados, os seres humanos ganharam um novo reforço. Todos os 13 guerreiros da humanidade e dos deuses já tinham sido revelados antes, em algum determinado capítulo do mangá, e o Buda já estava escalado como representante dos deuses. Assim, dessa forma, ficaram 14 personagens do lado dos seres humanos e apenas 12 personagens do lado dos deuses. Após a adição do Hades, os deuses voltaram a ter 13 lutadores. Se a gente for levar em consideração que até o final de 12 lutas o Ragnarok está empatado e será necessário o último embate apenas pelo motivo de os criadores não quererem desperdiçar os personagens e não quererem resolver esse conflito antes do final, antes do maior clímax, todos os lutadores pelo lado dos deuses lutariam, mas sobraria um ainda dos seres humanos. E é aí que entra a minha hipótese, o que eu tinha pensado que poderia acontecer nessa 13ª luta, nessa final. Ou talvez até na 12ª, para dar uma surpresa ainda maior. Que é uma das lutas terminarem empatadas, e ambos personagens morrerem, já que é uma luta até a morte. Claro que narrativamente falando, seria triste perder dois personagens que são desenvolvidos durante as lutas, mas isso abriria espaço para um desempate e o 14º participante dos seres humanos entrasse em combate e pudesse lutar. Com todos os nomes tendo sido revelados, é inimaginável pensar que um deles será desperdiçado, não será utilizado e não entre em combate, ainda durante o Ragnarok. Mas aí entra um grande problema, que seria o novo membro do time dos deuses. Claro que eles poderiam somente chamar outro deus, assim como aconteceu com Hades, mas sendo um confronto decisivo, um confronto que decidiria se os deuses seriam derrotados pelos humanos, definitivamente não poderia ser qualquer um. A regra é que 13 representantes dos seres humanos e 13 representantes dos deuses entrem em embate no Ragnarok, em lutas até a morte. O número 13 é importante, o que me faz pensar que em uma 14ª luta, talvez as regras possam ser flexibilizadas. Não que elas já não tenham sido antes na obra, como o próprio Buda se juntando aos seres humanos, mas acontecer algo que poderia até ser considerado roubo no olhar de algumas pessoas, que seria a volta do deus mais poderoso, do deus que mais quer vencer os seres humanos, e do deus que está tinindo por uma luta novamente após ver vários deuses serem derrotados. E nessa altura do campeonato, é claro que vocês devem ter percebido que eu tô falando do Zeus, mas só por esses motivos você pode se perguntar, não exatamente. A verdade é que Zeus contra Adão foi uma luta incrível. Foi uma luta com dois dos mais poderosos de cada lado. Muitos dizem que o Adão derrotaria qualquer outro deus. Mas o fato é que o Adão não era o adversário de Zeus. Ele não era para ter enfrentado Zeus, segundo o plano da Brunilda. O Adão era adversário do Shiva, na verdade. O que significa que a Brunilda com certeza tinha pensado em outro personagem, em outro participante, em outro ser humano poderosíssimo para no futuro enfrentar o deus dos raios, Zeus, o mais poderoso entre os deuses. E por isso, na minha cabeça, faz muito sentido
que o Zeus volte a lutar, e que seja enfim derrotado, colocando um ponto final em que os seres humanos podem ser tão poderosos quanto esses deuses. Só resta saber qual daqueles já anunciados seria. Tem 7 opções entre os humanos para lutar, se não me engano. Eu, pessoalmente, descartaria o Tesla, o Rasputin e o Nostradamus. Mas poderia ser o Ukita, talvez, quem sabe. Não sei se faria muito sentido por eles não terem tanto assim a ver, mas até que eu acho essa uma ideia plausível. Seria uma surpresa ou uma 14ª luta, um empate no meio do Ragnarok também, e com certeza, é claro, o Zeus voltando a lutar. Mas é basicamente isso, galera. Eu queria saber o que é que vocês acham sobre isso. Será que eu tô viajando muito? Espero que tenham entendido o que eu quis dizer. Tem esses 2 elementos que eu apresentei que fazem isso que eu disse fazer sentido. Mas esse foi o vídeo, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Record of Ragnarok é um anime e mangá muito melhor do que a maioria pensa.